Romanos 14, versículo 1 ao 3, diz a palavra: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come, de fato, fraco come legumes, forte come carne. Não, brincadeira, não é isso que o texto quer dizer não, tá? Mas o débil come legumes, ou o fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós, vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esse texto da palavra de Deus é um texto que mexe com questões que as pessoas não gostam de tratar. Geralmente, as pessoas ficam muito incomodadas com o próximo, com o que o outro faz, com o que o outro deixa de fazer. Levando em consideração que o próximo tem que ser igual a ela, em todos os sentidos. E tem muitas pessoas que vivem em função disso. Vivem em função de querer transformar o outro como a si mesmo. Eu vou te dar um exemplo claro, para ilustrar. Quando eu casei, lógico, totalmente diferente da Gisele. A Gisele hiper carismática e eu fechado. Agora eu sou hiper carismático e ela é fechada. Quando eu casei com a Gisele, eu levei um susto. Por quê? Porque a Gisele é muito extrovertida. E eu era bicho do mato, mal cumprimentava as pessoas e tal, e ela super expansiva e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. E eu ficava podando a Gisele, querendo que a Gisele fosse igual a mim, querendo que a Gisele não fosse extrovertida, que ela fosse igual a mim, introvertido. E esse negócio não deu certo. Esse negócio não deu certo. Querer transformar o outro, a sua própria imagem e semelhança, não dá certo. E com o tempo, a gente vai amadurecendo, e tudo que eu quero hoje é que ela seja ela. Porque ela sendo do jeito que é, me ajuda muito. É assim em tudo na vida. Nós recebemos a graça da salvação de Jesus Cristo. O texto no capítulo 12 de Romanos diz que a nossa resposta é nos tornar um sacrifício de louvor. A nossa vida agora é um culto a Deus. Agora o problema é o próximo. Quando a gente entende, a gente às vezes entende o nosso culto a Deus, só que esse capítulo 12 ao 15 fala
não somente de um culto a Deus, mas fala de um relacionamento interpessoal. E é aí que mora o problema. A gente às vezes compreende o que é cultuar a Deus, mas a gente não compreende o que é viver com o próximo. E a gente vai se esbarrar nisso o tempo todo. A gente sabe se achegar a Deus, mas não sabe se achegar ao próximo. E a gente vai tropeçar muito no quesito relacionamento. A nossa vida é um culto a Deus, mas a nossa vida expressa um relacionamento com Deus, com a igreja, é o que diz do capítulo 12 ao 15. Com os nossos inimigos, com as autoridades constituídas, é o que diz o capítulo 13, com a sociedade, e agora o capítulo 14 fala do relacionamento daqueles que são maduros na fé e daqueles que são imaturos ainda. Aqueles que estão, outra nomenclatura pode-se dizer, aqueles que são fortes na fé e aqueles que são fracos na fé. E o objetivo dessa mensagem é fazer com que a gente entenda que forte na fé e fraco na fé, que eu vou explicar o que é, esteja firmado numa palavra. É o que diz o capítulo 12 na pregação do pastor Walter: amor. A exposição que o pastor Walter fez, amor. Esse vínculo do forte e do fraco tem um fundamento. Capítulo 12, o amor. Capítulo 14, versículo 1 ao 15, versículo 13, Paulo faz um apelo à comunhão. Um apelo para que o forte e o fraco se aceitem. Existia uma situação que estava causando divisão. A situação era essa: se havia necessidade de se abster da carne, do vinho, e de se observar determinados dias, como os santos. E a resposta de Paulo foi: amem uns aos outros. Porque isso aí são questões periféricas. Tem pessoas que vivem em função de vigiar umas às outras. Gente, a pior coisa que existe no mundo é a vigilância religiosa. Pessoas que ficam te observando 24 horas por dia para ver se você está fazendo algo que não é conforme o que ela faz. São coisas que a Bíblia nem mesmo desautoriza. É claro que o Evangelho, a igreja, ela tem que funcionar num sistema de exortação mútua. Nós precisamos nos exortar mutuamente, isso é altamente bíblico. Mas existe um tipo de vigilância que incomoda. Você já viu aquela pessoa que está te olhando para ver para onde você está olhando? Poxa, isso é chato pra caramba. A pessoa está te vigiando para ver para onde você está olhando. Aí você olha assim: algum problema? A pessoa está vigiando o que você está comendo, o que você está bebendo. E a vida começa a ficar insuportável. A vida começa a ficar chata. Mais do que para alguns já é. A misericórdia de Deus nos chama a viver uma mente renovada que agrada a Deus. Tem coisas que a pessoa faz, ela acha que aquilo desagrada a Deus. Mas são coisas ligadas a algum problema que a pessoa teve. Por exemplo, se a pessoa teve problema com álcool, eu digo: não beba álcool. Se você teve problema com alcoolismo, não beba álcool. Mas não julgue o irmão que toma o vinho. Trocando em miúdos, é que o texto está falando isso para a gente.
Ah, porque eu acho que esse negócio aí, isso é coisa do diabo, isso é coisa não sei o quê. Ah, isso aí pode, isso não pode. Tem pessoas que têm uma lista do que pode e o que não pode. Se você pegar essa lista dessa pessoa e confrontar com o que a Bíblia diz, você pode rasgar 90% do que está naquela lista. O objetivo dessa mensagem é extrair a essência do Evangelho para mim e para a sua vida. Eu tenho um objetivo hoje na pregação de fazer com que eu e você entendamos o objetivo primário do Evangelho nas nossas vidas. E tirar um peso das suas costas, daquilo que te oprime, que é puramente secundário. Daquilo que te gera um jugo desnecessário. Algo puramente desnecessário, não tem para quê. A vida já é difícil e para muitas pessoas, a vida pode se tornar insuportável. Por quê? Porque ela acaba vivendo em função do outro. O que é que o outro vai achar? O que é que o outro vai falar? Eu achei interessante lá em Florianópolis, naquele congresso lá que a gente foi da Ormiban, que teve um pastor lá que falou que oprimiu a mulher dele durante 30 anos, dizendo para ela, isso você pode vestir, aquilo você não pode vestir. Não coloque batom vermelho, porque vão falar que você é isso. Não pinte o cabelo, porque vai falar que você é aquilo. Não, olha, essa roupa não dá, isso não dá, aquilo não dá. Não. A mulher foi parar onde? No psicólogo. A mulher estava totalmente podada. Esses dias a Gisele falou assim, amor, posso fazer isso? Eu falei assim, amorzinho, a única coisa que você não pode fazer é me trair, o resto... Eu quero que você seja feliz. Seja feliz, mulher, faça. A única coisa que você não pode fazer é me abandonar, mulher. Não me deixe. Não me deixe. A comunidade cristã é uma arena onde a mente renovada em Cristo se expressa. Aqui é uma grande arena onde a mente de Cristo se expressa ou não. A mentalidade de Cristo, ela se desenvolve no nosso meio ou não. E às vezes a gente sofre porque às vezes a gente vê que tem algumas pessoas que ainda não têm a mentalidade de Cristo. Elas têm a mentalidade do jugo religioso. Não é a mentalidade de Cristo. Esse é o ponto chave para a gente entender o capítulo 14 de Romanos. O amor é a peça que mantém tudo coeso. O que está escrito no capítulo 13, do 8 ao 10, é o que mantém coeso o amor. Eu não estou dizendo com isso que a gente vai viver um sistema de libertinagem, ou a gente tem que ser uma igreja que tudo pode. Não, existem limites. Existem limites à liberdade cristã. E nós sabemos os limites da liberdade cristã. Existe um limite chamado pecado. Você já parou para pensar nisso? Que existe um limite na liberdade cristã? Qual é esse limite? Pecado. Agora, tem muitas pessoas atribuindo algumas questões ao pecado que não tem nada a ver com o pecado. Tem a ver com seus próprios temores. Tem a ver com o seu próprio medo. Tem a ver com as suas próprias loucuras internas, aquilo que às vezes a pessoa fez em excesso no passado. E ela começa a se podar de todas as formas. Mas não tem nada a ver com o pecado necessariamente. Não tem nada a ver com o pecado necessariamente. A gente tem que tomar muito cuidado para não transformar a vida do outro no inferno.
voltando para a família, para o casamento, isso acontece muito. Você tem que ser quem você é. Se teu marido é introvertido, não queira que ele seja extrovertido. Deixa o homem lá no casulo dele. Pelo amor de Deus, gente. Deixa o homem dentro do casulinho dele lá, um bichinho do mato. Bichinho do mato, deixa lá no casulo dele. Se a tua mulher é extrovertida, deixa a tua mulher ser extrovertida. Eu já te falei qual é a regra. Qual é a regra? A única coisa que não pode fazer é trair. E abandonar o barco. Mas deixa a pessoa ser quem ela é. Porque senão a gente vai usar o evangelho como subterfúgio para ficar colocando peso nas pessoas e coisas que não dizem respeito ao evangelho. Aí Paulo conclui no capítulo 15, dizendo: acolhei-vos uns aos outros, do versículo 5 ao 8. Bom, vamos dividir aqui em 3 partes essa mensagem. Primeira parte, capítulo 14, do 1 ao 3, diz: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem não come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgues o que come. Não, eu tomo vinho. Aquele lá, que é um pecador, não toma, ele toma vinho, eu não tomo, ele toma. O que a Bíblia está falando? Não, quem come, não despreze o que não come. Então, se você faz isso, não despreze aquele que não faz. E o que não faz, não julgue o que faz. O contexto aqui é carne, vinho e os dias de festas. E os dias de festas. Tem crente que vai para casa, para a família, aquelas festas de família, e fica lá reprovando tudo, né? Fica lá, é como se fosse o braço direito da divindade para apontar os endemoniados, né? Fica lá condenando tudo. Condenando tudo, vai tudo para o inferno. Tudo demônio. Tudo demônio, vai tudo para o inferno. Esse aí. Aí a nossa presença se torna uma presença Quem eram os fracos na fé? Vamos lá, vamos destrinchar esse texto. Quem eram os fracos na fé? Os fracos na fé eram os cristãos que se abstinham de carne e de vinho em certos dias. Eles tinham uma vida ascética, ou seja, eles praticavam um estilo de vida austero, definindo essas práticas como virtudes, para ter um tipo de espiritualidade diferente. Eu não faço isso. A minha espiritualidade, ó. Eu sou assim com Jesus. Ó. Você está longe. Não é o que a Bíblia diz. O que vale para mim é o que a Bíblia diz, não é o que você diz, não é o que as pessoas dizem. Esses cristãos fracos aqui eram pessoas que queriam viver uma vida de total abstinência. Diga-se de passagem, abstinência de coisas que a Bíblia não diz para se abster. Mas eles estavam no início da fé. Os cristãos fortes, eles tinham que fazer o quê? Eles não podiam condenar eles. Poxa, eles estão no início da fé, deixa eles quietinhos ali. Com o passar do tempo, a gente vai ensinando, vai amadurecendo. E eles que praticavam essa vida, né, de uma espiritualidade totalmente diferente e especial, eles também não podiam julgar
os fortes na fé. Eles não podiam se valer dessa condição, dessa fortaleza pela abstinência. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui. O que nos fortalece é a graça do Senhor. Não é o seu rigor ascético. O mais que você tente ser rigoroso, austero, você vai ser um pecador. O mais que você tente se privar, o mais que você tente se chicotear, o mais que você tente se enclausurar, o mais que você tente, meu Deus, isso é muito mundano. Eu não vou para a praia, porque se eu chegar na praia, eu vou ver a mulher de biquíni. Se você chegar na igreja, você vai ver a mulher que não está de biquíni, mas está com roupa, e é mulher, e provoca do mesmo jeito. O que eu quero dizer para você? Que esse rigor ascético não te faz mais santo do que ninguém. Os cristãos fracos, eles viviam isso. Mas aí os fortes também não podiam pegar eles e falar assim, vocês estão fazendo isso aí, vocês são novos convertidos, vocês estão com essas... Não. Paulo fala, tolere. E os fracos também não podiam virar para os fortes e vão dizer, crente velho, olha lá, os crentes velhos, vamos colocar aqui os crentes velhos, né? Os crentes velhos já não se arrependem mais. É assim, os crentes novos estão cheios de lá, bassuriando, elemanaia. Eles estão cheios de espiritualidade. Estão expulsando demônio na parada de ônibus. Não pode ver um demônio que ele fica, demônio. Vou pegar. E o crente velho é terrível, irmão. Lidar com o crente velho é terrível. Que o crente velho ele já conhece o caminho da graça. O crente velho é uma coisa, ele conhece o caminho da graça, esse também é um pouco perigoso, ele conhece, ele sabe, não, dá uma pecadinha aqui, depois eu peço perdão. É terrível. Os dois estão no mesmo buraco, no mesmo asfalto. Os dois estão na mesma condição, pecadores que precisam da graça poderosa do Senhor. O forte e o fraco precisam combinar, gente. Os fracos, eles se abstiam de certos tipos de alimentos. Eles se abstiam. O Dietrich Bonhoeffer, ele fala o seguinte, Deus não deseja que eu amolde o outro conforme a imagem que me parece melhor. Você não sabe, o Bonhoeffer, ele foi um pastor que viveu durante o nazismo. Ele escreve vários livros, e um livro dele que é fantástico é Discipulado. Ele diz, olha, Deus não deseja que eu amolde o outro conforme a imagem que me parece melhor. Capítulo 14, do 4 ao 9. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Quer dizer, ficar em pé ou cair não depende do meu rigor, da minha austeridade. Tem muitas pessoas austeras que já estão com o pé no inferno. A minha austeridade não vai me conduzir ao lugar onde somente a graça me conduz. A minha austeridade não vai me conduzir. Isso é muito lindo quando você descobre isso. Até você descobrir isso, você leva umas pancadas da vida. Mas quando você percebeu que o seu asceticismo religioso não te conduziu a Deus, mas te conduziu à culpa, que o asceta é aquele que quer se privar de alguma coisa para ver se a espiritualidade dele fica boa. Esse cara vai descobrir que essa forma de viver não conduziu ele a Deus, mas conduziu a ele a uma vida de culpa. Porque quando ele erra, ele diz, caramba, estou perdido.
Caramba, eu estou lascado. Um machado está posto à raiz. Quando ele entra na igreja, parece que tem um facão do púlpito para acertar ele lá na porta. Pecador, miserável, entra. Entra que vai ser acertado agora na tua cabeça. Pum. Mas quando você vive pela graça de Deus, você sabe que nenhum ato seu, por mais perfeito que seja, pode trazer a graça de Deus sobre a sua vida. Porque Deus não leva você, não faz nada pela sua vida, pela sua forma de viver, mas é pela graça dele. Agora é claro que a graça do Senhor nos conduz a uma vida de santidade. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a libertinagem. A graça nos conduz a liberdade, mas a gente toma cuidado também para não viver a libertinagem. Se acolham mutuamente. Por quê? Diz o capítulo 14, 4 ao 9. Porque ambos responderão perante Cristo. Nem o outro tem direito de julgar um ao outro, pois ambos são servos e estão diante do mesmo Senhor. No versículo 5 ao 6, a gente entende que cada um deve tomar uma decisão pessoal diante do que comer, beber e outras coisas. Pois ambos tomam essa decisão em honra e gratidão a Deus. Tem coisas que a Bíblia não fecha. A Bíblia tem pontos fechados. Mas tem pontos que a Bíblia não fecha. E o capítulo 14 destaca isso. Vou me abster de alguns alimentos para ver se eu tenho uma vida mais santa. Eu vou me abster de algumas coisas para ver se minha vida se aproxima mais de Deus. Quem se aproxima de Deus não é isso. Se fosse isso, a glória seria toda sua. Seria toda sua. No versículo 7 ao 9, a gente precisa entender que o cristão não vive nem morre para si mesmo. Ao contrário, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, o cristão vive e morre para Cristo. Tem algumas coisas que você se priva. E você empurra no irmão aquilo que você se priva. Como se aquilo fosse pecado na vida do irmão. Mas aquilo que você se priva, o seu irmão, ele o faz tranquilamente. Isso não o acusa diante de Deus. Por quê? Porque ele é um justificado. Lembra dos primeiros capítulos de Romanos? Quem nos separará do amor de Deus? Capítulo 8. A morte, a vida, profundidade, altura. Irmãos, a gente tem que entender que nós somos justificados por Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Se você nasceu de novo, se você tem essa convicção, não é questões alimentares, questões secundárias que vai te afastar de Deus, porque Deus te marcou, te selou de tal forma que você não tem como sair desse amor. A graça do Evangelho é essa. A gente tem um Deus que nos separou de tal forma que mesmo que você tente, você não vai conseguir. Quando você descobre isso, você descobre a vida. Quando você descobre isso, nada mais te oprime. Nada mais te acurrala. Podem vir as palavras mais duras. Você fez isso, vai acontecer aquilo. Você está fazendo isso, vai acontecer aquilo outro. Fulano está sofrendo hoje porque fez isso ali. Você está fazendo isso agora, vai lá.
podem vir praga, murmurações, tudo contra a sua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós precisamos firmar essa verdade a cada dia que passa. Capítulo 14, versículo 10 ao 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Bom, se o que eu estou fazendo é errado, eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu vou ter que me ver com o Senhor. É simples. Então essas picuinhas, sabe, essas picuinhas? Fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Ai, pastor, fulano está fazendo isso. Ai, pastor, ficar vigiando os outros no Facebook. Ei, fulano fez isso. Que encheção. Ah, eu não gosto de expor minha vida no Facebook. Então saia. E deixa quem gosta de se expor ficar lá. Que coisa chata, meu irmão. Fica espiziando a vida dos outros. Ah, mas não posta isso não. Tu não quer viver na vida social, então pede as contas. Pede para sair. Pede para sair. Vai ficar enchendo a paciência dos outros. Ah, fulano está na praia, tirou a foto lá da praia. Para que isso? Porque ele está numa rede social. Gente do céu, misericórdia. A vida tem que ficar mais... Porque ele está numa rede social. Ai, fulano postou lá que está triste. Ah, fulano postou que está alegre. Deixa eu te dizer uma coisa. A rede social funciona para duas coisas. Primeira, para expor as alegrias. Segundo, para expor as tristezas. Isso é social. Então, se você vê alguém expondo a tristeza lá no Facebook, não discrimine. Se você vê alguém alegre lá, não fique com inveja também. Falar nisso, se tem alguma coisa que gera inveja, esse tal do Facebook, né? Caramba, o cara estava todo quebrado, já está aí, ó, carro. Estava todo endividado, ó, na beira da praia. O cara coloca lá, né? A localização, viajando para Miami. O dólar R$4. Rapaz, o que você tem a ver com a vida dos outros? Deixa os outros ser felizes, pelo amor da madrugada. Gente do céu, pelo amor de Deus, cada um que sabe de si. Cada um que sabe da sua vida, do seu orçamento. Só não pode roubar. Se está no seu orçamento, ninguém tem nada a ver com isso. Então, nessa era da rede social, nessa era altamente midiática, socialmente falando, é a era que aí sim, aí pronto, aí especular a vida dos outros, aquela coisa mexeriqueira, aquela coisa... Se o cara sumiu do Facebook, você vai lá, entra no perfil dele para saber se ele te excluiu e se alguma postagem que ele fez, você não está recebendo. Vixe, você viu aquela foto, o cara estava lá não sei aonde, tomando um vinho, com não sei quem, misericórdia. Não vem com essas notícias para o meu lado não, vai levar. Ele estava com o dinheiro dele? Deixa os outros serem felizes. Você não pode tomar vinho porque você teve problema com alcoolismo. Não tome mesmo não. Agora, se alguém está tomando vinho, e isso não lhe faz mal, isso não gera nenhum tipo de problema na sua espiritualidade, pelo amor de Deus, irmãos, não julgue. É isso que o texto está falando. Duas razões por que devemos acolher uns aos outros. Eu queria extrair algumas implicações práticas finais aqui. Duas razões por que devemos acolher uns aos outros. Primeiro, porque Cristo nos acolheu. Capítulo 15, versículo 7.
Você quer fundamento maior do que esse para acolher uns aos outros? O fraco acolhe o forte acolhe o fraco, porque Cristo nos acolheu. Você já imaginou se Cristo tivesse que levar em consideração todas as suas mazelas para te acolher? Você ia para o inferno, eu ia para o inferno sem escala, sem conexão, direto, no voo supersônico da Air France. Segundo, ambos prestarão contas diante de Deus. Primeiro, por que eu tenho que acolher o próximo? Porque ele e eu, nós fomos acolhidos por Cristo. Segundo, porque nós dois vamos chegar diante do Pai lá e o chibata vai comer. São dois motivos básicos. Então, se Jesus acolheu os dois e os dois vão chegar diante de Deus, larga de mão o seu irmão. Agora, se o seu irmão estiver pecando, aí sim. Agora, a gente tem que definir biblicamente o que é pecado. Pecado é aquilo que te afasta de Deus. E o que te afasta de Deus é uma consciência que você e Deus desenvolve através da palavra de Deus. Tem coisas gerais que estão escritas no livro de Gálatas, que são os frutos da carne. A partir daquilo ali, você vai conseguir discernir aquilo que te afasta de Deus. Agora, tem coisas que são secundárias, que de fato depende muito da condição cultural que a pessoa viveu, de algum problema que ela teve com alguma coisa específica, e isso a impede de viver assim. Então são duas razões. Queridos, tem aspectos que não são essenciais para a fé cristã, e aquilo que não é essencial a gente não deve ficar discutindo. Tem coisas que cada um é livre para decidir. Vou citar coisas que não são livres para decidir. Casamento gay. Cada um é livre para decidir? Não. Aborto. Cada um é livre para decidir? Não. Ordenação feminina. Ambos foram acolhidos. Ambos devem se aceitar. Ambos prestarão contas diante de Deus. Ambos não podem ficar discutindo em coisas que não são essenciais. O que é essencial? A justificação, a divindade de Cristo, a volta de Cristo, o nascimento de Jesus, a inspiração da Bíblia e a ordenação feminina. Olha, o Rupertus Meldenius, ele diz: no essencial, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, amor. O Bonhoeffer, ele continua dizendo: não apenas o fraco necessita do forte, mas também o forte não pode existir sem o fraco. A eliminação do fraco é a morte da comunhão. A eliminação do fraco é a morte da comunhão. Poxa, aquele cara ali é muito legalista. Ele se abstém de comida, se abstém de bebida. Acolha esse cara. E você que se abstém disso, se abstém daquilo, é um homem que faz jornadas de 40 dias de jejum durante vários anos. Não julgue quem não faz jejum, quem não se abstém. Não julgue. Acolha uns aos outros, como Cristo vos acolheu. Esse é o lema da integração. Acolher uns aos outros, porque Cristo nos acolheu. Se Cristo tivesse olhado a nossa condição, nós continuaríamos na nossa condição de perdidos. Ainda bem que Cristo não olhou para a nossa condição, porque senão nunca teríamos alcançado a graça da salvação. Irmão, no nome de Jesus, que o Senhor nos use para que o outro, para que a gente não seja um inferno na vida do outro. Eu não sei quem foi que disse isso, se foi o Rubem Alves, que o inferno é o outro. Eu não sei exatamente se foi o Rubem Alves, mas parece, salvo engano, a gente não pode se tornar um inferno do outro. Na vida conjugal, às vezes tem pessoas altamente espiritualizadas dentro de casa, que são altamente infernizadoras